O homem sem o Espírito Santo. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo de Romanos, hoje o capítulo 7. Mas antes é necessário a gente relembrar daquilo que a gente tem sugerido, que você leia a Bíblia toda em um ano, e para isso nós temos sugerido a Bíblia 365. Nela você vai ler um capítulo do Antigo Testamento, um capítulo do Novo Testamento, um salmo e um trecho de Provérbios. A gente tem pedido também que você, além de curtir esse vídeo, que você compartilhe também com seus familiares, com seus amigos, para que eles também possam ser abençoados. E temos sugerido, pedido, que você participe de pelo menos um dos estudos que a gente propõe ali na igreja. Então, às segundas-feiras à tarde, nós temos estudado o Sermão do Monte. Na segunda-feira à noite, o Panorama Bíblico. Na quarta-feira, de 7 às 8, o Sermão do Monte. Na quinta-feira à tarde, na quinta-feira à noite, o estudo do livro de Atos. E aos domingos, nós temos estudado 1 Pedro. Então, participe de um dos estudos, porque eu tenho certeza que você vai ser tremendamente abençoado. E depois desses pedidos, dessas recomendações, dessas solicitações, vamos então ao trecho de Romanos, capítulo 7, e eu quero ler a partir do versículo 21. O texto diz assim: Assim encontrou esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Então, recordando o que a gente tem feito, falado aqui, capítulo 1, versículo 16 e 17, a gente vê ali a respeito do Evangelho. Tratamos isso do primeiro capítulo, do estudo aqui do primeiro capítulo de Romanos. E a partir do versículo 18 de Romanos 1 até o capítulo 3, versículo 20, o apóstolo Paulo vai falar a respeito da condição humana, que tanto o gentil quanto aquele que se acha moralmente correto, quanto o judeu, todos pecaram, como está escrito em Romanos 3, 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então Paulo começa falando a respeito do evangelho e depois coloca essa condição humana de que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E aí, a partir então do versículo do capítulo 4 de Romanos, ele vai falar a respeito então do homem que é justificado pela fé. E ele vai usar o exemplo de Abraão. Aí já no capítulo 5 de Romanos, ele vai falar a respeito de Jesus como sendo o segundo Adão. Então, que a partir dele, nós temos a paz com Deus. Se antes nós éramos inimigos de Deus, agora, por causa do corpo físico de Jesus, pelo sacrifício dele, então nós temos paz com Deus. E por isso, no capítulo 6, ele vai falar então que nós estamos livres por causa de Jesus. Então, nós estamos mortos para o pecado, mas vivos em Cristo. Então nós somos livres. Como Jesus falou em João 8, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E agora, aqui no capítulo 7, ele começa o capítulo falando a respeito da ilustração do casamento, falando que quando um morre, então acaba o vínculo com aquela pessoa, e aí ele está então tratando do simbologismo ali
do casamento, para falar então como que nós somos salvos. Éramos então mortos nos nossos delitos e pecados, mas partimos para a vida. Então é uma continuação do mesmo tema do capítulo 6. O que acontece é que a partir do versículo 7, então, Paulo vai falar a respeito da condição humana. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, isso é o que eu faço. Então, quem que é esse eu? John Stott, no livro dele, A Mensagem de Atos, ele vai falar então que existe quatro possibilidades de quem é esse eu. Esse eu aqui é realmente o Paulo, quando ele teve já então o encontro com Cristo e está aqui escrevendo essa carta aos Romanos? Não, essa não é uma possibilidade. Então ele vai falar a respeito de que esse eu que Paulo está falando que quer fazer o bem, mas não faz, pode ser ele quando era criança ou adolescente, pode ser ele na época em que ele era fariseu e era zeloso e procurava cumprir os mandamentos. Eu não sei se você sabe, mas no Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, os 5 primeiros livros da Bíblia, neles se encontram 613 mandamentos. Desses 613 mandamentos, 365 são mandamentos negativos e 248 são mandamentos positivos. E aquele judeu que era realmente zeloso, ele conseguia cumprir pelo menos 230 desses mandamentos. Então, a gente vê quem que era o Paulo, e aí ele vai falar então que esse judeu, zeloso, fariseu, ele pode ser esse eu aqui também, que não tinha o Espírito Santo, que tentava agir pela lei, mas não conseguia cumprir a lei. Uma outra possibilidade também é que esse eu aqui pode ser o Adão. Adão querendo fazer o bem e não conseguindo. Então ele coloca essas possibilidades, mas a conclusão a que John Stott chega e nos passa é que certamente Romanos capítulo 7, a partir do versículo 7 até o final, ele está tratando então desse homem que não tem o Espírito Santo. É o momento da vida do homem em que o homem ainda não tem o Espírito Santo. Então ele vai colocar aqui, falando a respeito da lei, e ele começa falando aqui no versículo 21, encontro essa lei que atua em mim, quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo que a lei atua nos membros do meu corpo, mas vejo outra lei que atua nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. E aí, então, aqui ele está falando a respeito desse homem, que ele não tem essa liberdade para fazer escolhas. Nós somos pecadores e as nossas escolhas partem a partir da contaminação do pecado, quando nós não estamos então cheios do Espírito Santo, quando nós não temos o Espírito Santo. E ele vai tratar aqui exatamente a respeito disso, da necessidade de vivermos uma vida pelo Espírito Santo. Esse tema, então, de vida pelo Espírito Santo vai ser tratado no capítulo 8. Então, para ele falar de como é a vida no Espírito Santo, primeiro ele tem que mostrar como que é a vida sem o Espírito Santo aqui, propondo aqui nesse texto. E a gente vai perceber então que a conclusão dele lá no versículo 24 é: miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Então, é aqui que começa então a conversão do homem, quando ele descobre que ele é miserável. Por isso que lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, lá no versículo 3, Jesus começa falando: bem-aventurados os pobres em espírito. Quem que é o pobre em espírito? O pobre em espírito é aquele que compreende em que realidade que ele está inserido, quem ele realmente é, que é esse homem miserável. Então, o processo na transformação do homem
parte a partir do reconhecimento desse homem miserável. Para nós sermos cheios do Espírito Santo, primeiro nós precisamos entender qual que é a nossa condição. Somos pecadores, merecedores do inferno. E a hora que a gente entende essa nossa condição de miséria humana, aonde como diz ali o profeta Isaías, no livro de Isaías, capítulo 64, versículo 6, ele vai falar que a nossa justiça, ou seja, a forma como a gente pratica justiça, como nós fazemos e praticamos boas obras, é como um trapo de imundície diante de Deus. Então ela não vale nada. Então o homem natural, ele é esse homem miserável que não tem o Espírito Santo, que tenta e procura fazer o bem, mas não consegue fazer o bem porque ele é escravo do pecado. Aqui no comentário do versículo 25, e o versículo 25 vai falar: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. O comentarista da Bíblia NVI, ele vai falar que aqui nesse versículo 25, ele fala assim: a primeira metade desse versículo é a resposta a respeito do versículo 24. O livramento vem não pelo esforço logístico, legalístico, desculpa. O livramento vem não pelo esforço legalístico, mas mediante Cristo. A última metade é um resumo dos versículos 13 e 24. Eu próprio, o verdadeiro eu, o ser que no íntimo que se deleita na lei de Deus. Então ele está falando a respeito desse homem sem o Espírito Santo, que ele tem um prazer na lei, né? Então, ele vai falar aqui com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, que é algo que eu desejo, que é algo que eu quero muito cumprir isso, mas que com o corpo eu sou então da lei do pecado, eu vou pecar. Essa é a condição do homem sem o Espírito Santo. Por isso nós precisamos entender que no nosso caminhar com Deus, a gente vai compreendendo esse homem miserável que nós somos e vamos vivendo na dependência dele. E amanhã, se o Senhor quiser e assim permitir, nós vamos ver o que é uma vida transformada, que ela sai debaixo dessa lei do pecado e se torna então uma vida pelo Espírito. Que o Senhor te abençoe.